Bem-vindos todos e todas ao mês de março, mês nomeado em homenagem ao deus Marte, o deus da guerra, conhecido também como Áries. Esse deus, ele era conhecido como o deus sangrento, e ele foi por muito tempo amante da deusa Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor, que era uma deusa casada. Marte teve várias amantes, mas isso é uma outra história que eu conto para vocês na playlist chamada Marte ou Áries, beleza? Esse mês de março, então, gurizada, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, acabei esquecendo. Esse mês de março, então, ele é uma homenagem ao deus Marte ou Áries, o deus da guerra. Me contem como é que foi fevereiro. Tava jóia? Espero que sim. O look vermelho em homenagem ao sangue, não à guerra, ao sangue que nos dá vida, nos faz viver e é fonte de vida, não? Esse deus Marte, que deu origem ao nome Março, gurizada, por conta disso eu resolvi fazer uma homenagem. Ele era um deus obstinado, corajoso, violento, mas obstinado e corajoso. E o nosso desafio de março, então, vai para as nossas dificuldades ou forças. No mês de fevereiro, a pergunta, o desafio era que nos olhássemos com o espelho do Narciso para ver o que veríamos no nosso interior. E o desafio de março vai ser com a espada do deus Áries. A pergunta é: qual é a coisa ruim que tu podes te comprometer a cortar no mês de março? O que tu pode tirar da tua vida? Não necessariamente falo de coisas materiais, mas de coisas do tipo ciúmes, que a gente sabe que é um corrosivo absoluto, mau humor, que é uma coisa que é extremamente degradante e difícil de lidar, perseguição, e etc, etc, etc. Qual dessas vicissitudes o deus Marte vai nos ajudar a cortar das nossas vidas no mês de março, ou a partir do mês de março? Esse é o desafio do mês. Deixem aqui seus comentários, já aproveita para dar um likezinho nos vídeos e bora lá começar o nosso mês. Hello, Aquarians! E aí, gurizada? Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Deixei para gravar vocês por último. Mas olha só, com não menor importância. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Olho Portal. Meu nome é Grace Luz e eu tô aqui para dividir com vocês um pouquinho do que a gente tem, um pouquinho do que a gente traz das influências greco-latinas. Vamos ver como é que vocês estão, Aquário, tudo bem? Deixa eu ver então o que março promete, março de 2021 promete para os aquarianos. Esse pessoal quentucho, esse pessoal bom de lidar, uma galera do bem, eu gosto muito. Meio cabecinha de vento né? Meio alienado, meio vida louca, mas enfim, pessoas de coração bom, muito bom. Pessoas que gostam de se divertir, coisa que é tão raro, né? Que é tão difícil. Nesse mundo que a gente tem que correr o dia todo. Vamos clarificar então. Olha, já deu o tarô prateado. E aí, meninada, vamos ver o que tem aí para vocês, aquarianos. A primeira carta que saiu para vocês foi Helena de Troia. E a palavrinha é disputa. Quem é Helena de Troia? A Helena de Troia é uma das mulheres, eu acho que é a mulher mais desejada da história do mundo. Porque ela desencadeou uma guerra que durou 10 anos por conta do amor de 2 homens. Menelau, o espartano, e Paris, o grande sedutor. A história da Helena de Troia, da Guerra de Troia, está aqui numa playlist do canal chamada Mitologia Grega.
E aí vocês procurem lá, tem várias histórias. Tem Orfeu, Helena de Troia, Prometeu, Atlas, tem uma galera lá. Então, se vocês puderem ir acompanhando, eu acho que é legal, porque daí quando eu falar dos personagens durante as leituras que virão, vocês já mais ou menos estão imbuídos dos espíritos greco-latinos, tá bom? Já aproveitem e deem um like aí e compartilhem, né? Se inscrevam no canal, porque isso ajuda a crescer o nosso canal. Tá bom, gurizada? Agradecer aos novos inscritos e aos que já eram também. E vamos continuar. Quando falo em disputa, me diz aí, Aquário, é tu que está sendo disputado por duas pessoas ou duas situações, ou é tu que estás sendo alvo de uma disputa, ou tu estás participando da disputa de alguma coisa? Me conta. Conta mesmo, deixa nos comentários aqui. A Helena de Troia, gurizada, ela é conhecida também como Helena de Esparta, né? Ela foi raptada por Paris, o príncipe troiano, e levada para dentro dos muros da cidade. Então, quando o marido dela, ela era casada, quando o marido dela chegou em casa e viu que ela não estava, o general espartano Menelau ficou muito bravo, furioso, e aí marchou rumo a Troia para reaver a esposa. Só que esse movimento ele se estendeu, porque como Troia tinha muros intransponíveis, essa briga demorou muito tempo, ficou durante 10 anos. Até que um determinado personagem da história inventou um cavalo de pau e conseguiu adentrar os muros troianos. Bom, do que a gente está falando aqui? Ela foi colocada, ela não foi por conta própria, tá? Ela foi colocada nessa situação de disputa. Ou seja, ela foi disputada por dois homens, mas ela não foi por conta dela. Ela foi porque ela era linda. E essa beleza dela instigou esses dois grandes caras. Só que assim, qual é a parcela de culpa dela? É que quando ela foi raptada pelo amante, ela não esboçou nenhuma reação, ela gostou do que ela viu. Ela ficou com esse outro cara, mesmo sabendo que ela era casada e que o marido dela estava atrás dela, desesperado. Por que ela quis? Porque era um cara bonitão, um cara mais novo, era um príncipe, enfim. Ela achou que estava em boa companhia. Ok, até aí tudo bem. Mas e a consciência da parceria? Mal ou bem, ela era casada há muitos anos e o rei, esse general espartano, o rei Menelau, era um cara muito bom para ela. Ela não teve consideração com esse cara, nenhuma. Ou seja, ela teve um traço de leviandade no caráter. E isso é o que tira um pouco o mérito do sucesso da Helena, tá? Então, agora, o que a gente tem aqui? A gente tem uma situação onde tu pode estar sendo alvo de disputa de duas situações, né? Ou tu podes estar entrando numa disputa, fazendo parte desse trio, tá? A história que eu tô te contando é para te dizer que isso vai demorar um pouco para se solucionar. Porque tu não vai tomar uma posição. Tu não vai te posicionar. A Helena não se posicionou, ela deixou eles se matarem, eles que lutem, né? Então, tu não vai te posicionar. Porque tanto faz... na verdade, as duas situações, elas te cabem. As duas situações para ti são boas. Como as duas são boas, para ti tanto faz como tanto fez. Então, para ti é cômodo ficar em cima do muro. Só que assim, ó, aquariano, ficar em cima do muro nunca é a melhor escolha. É cômodo? É cômodo. É sempre cômodo ter em cima do muro, porque daí tu não te indispõe com nenhum dos lados. Mas e aí, na hora do pega pra capar? Como é que faz? Né? Na finaleira, em algum momento, tu vai ter que assumir um lado. E se tu assumir o lado errado? Ou ainda, se tu tá em cima do muro e tu é derrubado pro lado errado? Aí tu não tem mais o que fazer. Então, assim, não se posicionar é uma maneira bem perigosa de se posicionar. Vou repetir, não se posicionar é uma maneira muito perigosa de se posicionar. Essa carta da Helena de Troia, ela foi roubada pelo Paris, aí viveu tudo isso que eu falei para vocês, e no final o Menelau, o marido dela, conseguiu trazê-la de volta e ela tornou-se novamente rainha de Esparta. Então ela retoma o casamento e a cidade de Esparta, tá?
Ou seja, ela foi, viveu, aproveitou tudo que ela tinha que aproveitar, curtiu com carinho, mas no final o destino a trouxe de volta para onde ela nunca deveria ter saído. Foi ruim? Não, foi bom. Mas a que preço? A que preço? Olha quanta gente sofreu, quanta gente penou, quanta gente morreu pela felicidade da Helena. 2 exércitos quase inteiros. Isso é um boleto que é ruim para pagar, né, gurizada? É um fardo ruim para carregar na consciência o resto da vida, né? Mas essa carta ela está sendo clarificada aqui no teu jogo pelo Rei de Espadas. Quem é o Rei de Espadas? O Rei de Espadas normalmente é uma figura de uma pessoa mais velha, né, de uma pessoa mais madura. E é uma pessoa assim que se posiciona, que lida com a verdade, que toma decisões, né? É uma pessoa que não tá para brincadeira, é uma pessoa assim bem posicionada no que acredita e no que faz, tá? Pode ser que tu estejas ou que tu venhas a lidar com uma pessoa com esse perfil. A segunda carta que saiu para ti do oráculo dourado é o Centauro. E a palavrinha dele é instinto. Quem é o Centauro? O Centauro é um personagem mitológico que tem a metade do corpo de cavalo e a metade do corpo de homem. Ele é literalmente a personificação do homem, que diz o quê? Que da cintura para cima raciocina com a mente humana e da cintura para baixo se deixa levar pelo instinto animal. E aí o que acontece quando se deixa levar pelo instinto animal? Boicote, autossabotagem. Os centauros eles eram criaturas sensacionais. Para vocês terem uma ideia, eles eram os professores da Grécia Antiga. Eles que ensinavam os pupilos, eles treinavam a galera na arte da guerra. O Quiron, que é um centauro bem famoso, ele que ensinou o Hércules todas as habilidades que o Hércules tinha. Mas assim, eles eram respeitados por isso, eles eram figuras emblemáticas. Tanto que nesse deck aqui, que é o tarô mitológico, o Hierofante, que é uma autoridade religiosa, é um arcano que representa uma autoridade religiosa, é representado por um centauro. Então, assim, os centauros eles tinham uma importância muito grande para as pessoas, eles eram respeitados. Porém, quando o assunto era instinto animal, eles botavam tudo a perder. Tem uma história de um centauro bem famoso chamado Neso, que quando eu contar a história do Hércules para vocês, com certeza eu vou contar, quando eu colocar na playlist, que ele foi recrutado pelo Hércules para carregar a Dejanira, a esposa do Hércules, para o outro lado do rio, porque para isso eles também serviam, quando eles tinham que atravessar as pessoas, então colocava a pessoa nas costas e levava, no lombo, né? E aí ele estava atravessando a Dejanira, e no meio do caminho, o instinto animal, sexual, falou mais forte e ele acabou pegando a guria à força, né? A mulher do Hércules. O Hércules já estava do outro lado da marcha, ficou profundamente irado, e quando o centauro chega do outro lado, ele espanca o centauro quase até a morte. Tá? E claro, aí depois acontece outra parte da história que vocês vão gostar bastante, mas assim, só para dizer para vocês que mesmo sabendo que ele estava prestando um serviço ao Hércules, que era um cara praticamente invencível, mesmo sabendo que ele ia chegar do outro lado e ia tomar uma ruim, o instinto dele falou mais forte e ele se passou com a mulher do cara. Então, assim, o que essa carta vem nos falar aqui, Aquário? Ó, que tu cuide com os teus instintos animais, porque às vezes, quando tu deixar eles se sobreporem aos instintos racionais, eles podem te levar para a derrota. Muito cuidado. Primeiro, essa divisão e depois o instinto. Me parece aqui, assim, aparentemente a gente está falando de uma situação de romance, assim, uma situação amorosa, emocional, tá? Pode não ser, a gente pode adaptar para outra, mas a princípio me parece isso. Essa carta do Centauro, ela vem clarificada pelo 9 de paus. O 9 de paus, guris e gurias, é uma carta que a gente chama ela da carta do fardo. É quando tu sente assim que tu tá com o peso do mundo nas costas. É uma situação que está te sobrecarregando já faz algum tempo e tu já não aguenta mais. O tarô, ele obedece uma historinha. Os naipes, todos eles começam no número 1 e vão até o número 10. Aí quando chega no número 10, a historinha termina e aí recomeça novamente. Então o 9 de paus é uma antes do final. O 9 de paus, então, é quando assim tu já tá perdendo todas as forças. Tu tá assim destruída. Então essa situação toda aqui de divisão, de compartilhamento, de instinto, isso aqui tá te sobrecarregando, tu já tá assim com a cabeça a milhão.
E tem mais uma etapa só para chegar no fim. Tá perto do fim esse sofrimento, mas ainda tem uma caminhadinha por aí, tá, Aquário? E não é uma caminhada fácil. O fechamento desse jogo saiu o As de Bastões, que é o As de Paus. Essa carta é uma carta de novos inícios, todo As indica um novo início. E como é um As de Fogo, aqui nos traz uma nova paixão, aqui nos traz uma nova maneira de ver a vida, aqui nos traz um novo norte na nossa espiritualidade, porque isso é uma carta que fala de espiritualidade também, esse naipe fala disso. Então, assim, com tudo isso que tu tá passando, que tu tá vivendo, na verdade, tu não tá passando, com tudo isso que tu tá vivendo, porque me parece que, né, tá ok, em seguida vai te aparecer uma situação de renovo. Tu vai ter um novo início, tu vai ter uma nova oportunidade de aproveitar de outra maneira ou de fazer as coisas de uma outra maneira. Que bom, assim, que, né, porque tá pesado, né? Se não pra ti, pelo menos pra quem tá lidando contigo, tá bem pesado, viu, Aquário? Cuidado! Cuidado para não criar karmas, porque tudo que tu faz pro teu irmão aqui, depois ali na frente tu vai pagar, tu vai devolver. Não tem jeito. Tudo que tu planta, tu colhe. Então, se tu tá plantando discórdia, se tu tá plantando disputa, tu vai colher o quê? Me diz, né? Fica a dica. Sempre dá tempo de recomeçar de maneira diferente. Sempre dá tempo de fazer as coisas de maneira diferente, tá? Essa aqui é a cartinha do Osho, que é um baralho, que é um pensador indiano muito importante e sábio. E a cartinha que saiu para vocês foi a esquizofrenia. O que é esquizofrenia? É um estado mental de distorção. Então, assim, vocês estão realmente atormentados. Essa situação está atormentando a vida de vocês num nível muito grande, num nível muito pesado. A título, assim, de vocês não tenho mais força e não sei mais o que faço, literalmente, tá? O Osho vai falar disso para nós. Deixa eu ver o que é o fundo do deck aqui. E o fundo do deck vem o Criador. O Criador seria essa nova oportunidade que apareceu no teu As de Paus, tá? Tu tá sendo convidada a co-criar uma nova realidade, a sair desse panorama de peso, desse panorama de dívida e fazer uma nova realidade, criar uma nova maneira de viver, tá, Aquário? Vamos falar um pouquinho de relacionamento com o baralho dos anjos do romance. Vamos ver o que os anjos do romance têm para dizer para vocês. Aquarianos, março de 2021, anjos do romance. E decepção. Decepção. Olha lá. Diante de tudo aquilo ali, não tinha como mudar outra coisa, né? Alguém está usando uma máscara falsa neste relacionamento. Se vocês olharem bem, essa figurinha aqui tá mascarada, ó. Eu, Grace, sou uma pessoa que adoro máscaras, mas é um objeto assim que fala muito comigo. Mas no sentido de poder transmutar algumas coisas a partir daquela imposição de uma outra imagem, né? Mas aqui não. Aqui a gente está falando em decepção, ou seja, possivelmente haverá uma descoberta. O que é descobrir? É tirar a coberta. Haverá uma descoberta de uma máscara que vai te causar profunda decepção. É ruim, mas por um lado, glória a Deus. Que bom que as máscaras caiam, porque daí tu vai ter oportunidade de ver que tu estava jogando do lado errado. Lembra que tu é a Helena de Troia? Quem sabe tu tá jogando do lado errado, né? E como o As de Paus vai ter dar tempo de tu fazer essa volta, então, ok. Aquário, agora para terminar, a gente vai ver um conselho do Olimpo. Esses cards aqui, eles são chamados Néctar dos Deuses, que vocês já conhecem, e é um recado do Olimpo sob o olhar de Zeus. O que o Néctar dos Deuses tem para dizer para os aquarianos em março de 2021? Qual é o conselho, qual é o direcionamento, qual é o te liga para os aquarianos em março de 2021? Bora lá, Aquário? Ai! Vamos ver lá então. Hércules, olha que maravilha. Quem é o Hércules? Todo mundo sabe.
Hércules é o deus da força. Hércules não tem só coisa boa. Eu acabei de contar para vocês ali uma passagem dele com o centauro Neso. Mas assim, esse guri ele foi atormentado demais. Ele é filho de Zeus, com uma mortal. E aí a esposa de Zeus, que era a deusa Hera, atormentou esse guri até o último. Fez esse guri ter acesso de loucura, impôs 12 trabalhos para ele. Nossa, infernizou a vida do guri, o que deu. E esse Hércules, ele é o deus da força, porque Zeus deu para ele o dom da força. Ao longo da vida ele teve vários perrengues, assim, quase que intransponíveis, mas ele conseguiu. Além de forte, o Hércules era um cara inteligente, tá? E o que ele vem te dizer, Aquário, então, no mês de março de 2021? Bora lá. Que você detém a força, ninguém duvida. A questão é saber em que doses você está usando esse poder. Responde, Aquário. Como é que tu está usando a força que tu tem? Na maioria das vezes, nada é tão forte quanto a delicadeza. Pense nisso. Trabalhe-se. Então, gurizada, é bom ser forte? É bom. É bom ter a força? É bom. É bom manter a força? É bom. Mas e na hora de usar essa força? Com que força eu uso a minha força? Olha que pergunta é essa que eu estou te fazendo. Qual é a intensidade que eu estou dando para a minha força? Como é que eu estou aplicando a força que eu tenho? Se eu usar ela demais, eu aniquilo, eu destruo. Se eu usar ela de menos, pode ser que eu não consiga alcançar o meu objetivo. Então, o Hércules está te convidando para prestar atenção na dosagem da tua força, porque que tu és forte, ninguém duvida. Isso aí todo mundo sabe. Mas de que maneira tu está usando a tua força? Como diz o card, nada é tão forte quanto a delicadeza. Então, Aquário, delicadeza é a palavra de ordem para o mês de março. Tá bom? Eu vou dando tchau para vocês, fazendo o que a gente deve fazer toda manhã ou toda noite, que é agradecendo ao homem velho lá de cima, nosso Jesus Cristo, nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, agradecendo pela companhia de vocês, agradecendo por ter acordado com vida e com saúde hoje de manhã, agradecendo por estar aqui, podendo falar, podendo compartilhar com vocês um pouco das bênçãos da minha vida e pedindo para esse mesmo Deus, que é tão bom e tão sábio, que ele nos permita um mês de março cheio de discernimento, que os aquarianos estão precisando muito nesse momento, de acordo com o jogo de vocês, que ele nos permita delicadeza, que é o caso que vocês estão também precisando, e que ele nos permita sucesso. Esses são os 3 pedidos que eu tenho para Deus nesse momento, para repartir com vocês, meus amigos do signo de Aquário. Um beijaço da Grace Luz, foi um prazerzão estar com vocês. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê em abril, se Deus quiser. Valeu!